exaltado é o nome do nosso Deus, todo-poderoso. Deus. Queridos, nesse mesmo Espírito, vamos receber o anjo da igreja que vai levar a palavra para os nossos corações, amém? Aplauda o Senhor mais uma vez. Irmãos, bom dia, glória a Deus, dá uma aleluia aí. Estava tão gostosinho agora no finalzinho do meu nome, tá? Quem não quer, né? Aleluia. Abra sua Bíblia aí. Eu diria que o tema dessa palavra de hoje é Lamentações, parte 2. Diga comigo assim, Lamentações, parte 2. Nós ouvimos uma palavra no começo desse mês, parece que mês passado. Eu queria que você abrisse em Lamentações, capítulo 3, verso 21. Eu quero falar um pouco hoje sobre a memória. Diga comigo assim, memória. Lamentações 3, 21. Versículo 21, que é o versículo que nós vamos meditar nele. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Depois, se você quiser deixar a Bíblia aberta em Mateus, capítulo 26, o verso número 6, 7, 8, 9. Também nós vamos ler esse versículo 9, 8, 9, depois do 13. Jesus disse assim, olha, em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Isso está em Mateus capítulo 26, verso 13. Você está abrindo Lamentações 3, 21, ok? Dá uma aleluia aí. Eu estou só adiantando para você. Lucas 22, 19, Jesus tomando o pão e havendo dado graças, o partiu e deu-lhe dizendo, este é o meu corpo que é vos dado por mim. Fazer isso em memória de mim. Você pode dar uma aleluia? Atos 10, 31 diz a palavra que a oração de Cornélio foi ouvida diante de Deus e as suas esmolas estão diante da memória de quem? De Deus. Lamentações 3, 21. É só porque o nosso tempo é pouco e eu estou aproveitando o máximo que eu posso. Amém? Quem achou, dá uma glória a Deus. Lamentações 3, 21. Disso me recordarei no meu coração. Por isso tem esperança. Numa outra tradução, ela é diferente, diz, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Vamos falar juntos? Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Mais uma vez, feche os olhos. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, ou aquilo que me traz esperança. Senhor, nós oramos nessa manhã. Nós te louvamos pelo dom da vida. Te louvamos por estarmos aqui. Te louvamos por esta rica e maravilhosa oportunidade de estarmos na congregação de novo. Muito obrigado, Deus. Abra o nosso coração agora. Lava-nos de todo pecado, de toda iniquidade. Purifica-nos, ó Deus. Limpa-nos, ó Pai. Eu coloco, Senhor, essa palavra, eu coloco a minha vida, eu coloco a igreja, eu coloco os irmãos diante do Senhor nessa manhã, para que esta palavra encontre guarida no nosso coração, no nome de Jesus. Diga aleluia. Pode se assentar no seu lugar. Eu queria compartilhar com vocês esta palavra. Eu sei que a gente, quando fala de memória, né? Quando Lamentações, Jeremias está dizendo, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Quando você, às vezes a gente ouve a palavra, mas a gente não pensa nos detalhes da palavra, né? Mas a palavra, o que é memória? Quando a gente fala, quando ele diz, eu quero trazer a memória é a forma como o cérebro adquire informações. Olha que importante isso. Uma das funções mais complexas do organismo humano. A psicologia passa a vida inteira estudando o cérebro, estudando a mente humana e ainda não chegou ao final de todos os estudos. Só para você ter uma ideia, a memória, né? Ela é uma das mais complexas, diz a Faculdade PUC do Rio de Janeiro. A memória é uma das mais complexas funções neurológicas, possibilitando o indivíduo a remeter-se a experiências impressivas, auxiliando na comparação com experiências atuais, projetando-se
nas prospecções de programas futuros, assim a memória para um processo pela qual as experiências passadas levam à alteração do comportamento. É difícil entender isso tudo, né, André? Mas isso está dizendo que a memória, você tem uma memória de passado, presente e futuro. Então, o cérebro, a memória nossa lida com o que acontece agora, com o que aconteceu ontem e com o que vai acontecer. Então, imagina essas três coisas dentro da memória do ser humano. Não é fácil a gente trabalhar isso tudo. Olha, para você ter uma ideia, o uso da memória pode ter duas vias, né? Tanto de algo bom quanto de algo ruim. E a gente percebe que é mais fácil a gente lembrar das coisas ruins do que das coisas boas. Você já percebeu isso? Então a memória ela tem duas vias. Você lida com o passado, presente e futuro. Deixa eu clarear uma coisa para você. Tem pessoas que elas fazem mal para a nossa memória. Sim ou não? Sim. Tem situações, uma vez concluída, a gente precisa aprender a não ficar voltando nela e nem deixar com que pessoas voltem. Porque às vezes remexer no passado vai trazer dor, vai voltar tudo de novo. E tem gente que é especialista em causar dor no outro. Aquilo já foi perdoado, já passou, já tem tempo. A pessoa, do nada, ele toca naquele assunto, sim ou não? Só que ele não sabe o quanto é ruim trazer a memória as coisas ruins que se passaram. Então preste bastante atenção nisso, né? Essa memória ela tem duas vias. Então me faz lembrar de coisas boas, né? Com que tenhamos experiências maravilhosas. Você deita na cama e fica lembrando daquele dia que foi tremendo na sua vida. O dia que você formou na faculdade, por exemplo. Quem pode dar uma aleluia? O dia que você conseguiu tirar sua carteira de motorista. Foi bom ou foi ruim? Na hora que o inspetor, né? Inspetor? Ele, o examinador, né? Que vai com você e tal, ele fala assim, você está lá tremendo, o pé tremendo, aí ele fala assim, pode pegar sua carteira lá. Você chorou naquela hora? Se chorou, chorou de emoção. Lembrar esse momento é bom ou ruim? É bom, é gostoso. E a gente tenta lembrar, né? Está sempre lembrando desses momentos que são gostosos. Quando você deu o primeiro beijo, seu pai não pode saber, mas você, né? Teve um dia que você deu, né? Foi bom? Você fica lembrando, né? Quando o primeiro dia que foi namorar, até conversar com o sogro, luta, né? Aí depois o sogro falou, tá tudo bem, tudo beleza. Tá cedo ainda, tá? Tudo bem, tudo beleza. Aí, pensa. Aí daqui a pouquinho veio um café com bolo, né? Foi gostoso aquele primeiro momento? Lembrar disso é bom. Então a memória ela tem essa via, né? De nos fazer lembrar das coisas boas, mas ao mesmo tempo também a gente percebe que nos faz lembrar de coisas também negativas. E coisas às vezes que nos causa dor, né? Dor ao ponto de pessoas terem que passar por interior, ter que passar às vezes por tratamentos. Os psicólogos têm ajudado muito para que a pessoa consiga lidar, na verdade, com as lembranças passadas, né? E tem gente tão travada com relação aos traumas, às memórias passadas, que não consegue ter uma vida conjugal abençoada por causa de um trauma, não consegue ter uma vida profissional boa por causa de um trauma que recebeu lá atrás, e aquilo não consegue. Existem ferramentas para te dar, né? Existem meios para poder se trabalhar isso. E eu não quero aqui falar disso o tempo todo, mas eu queria trazer ao seu coração isso, né? A memória ela tem esse, e às vezes a gente tenta, na experiência da gente, reviver alguns momentos, e a gente percebe que a gente não consegue. Já percebeu que ficou tão longe que você tenta, né? Às vezes você sente até o cheiro do ambiente. Já percebeu isso? Que gostoso, né? Quando você dá aquela sensação, você lembra lá de trás de algo que você viveu, muito gostoso. Mas a maioria das vezes o tempo vai se passando e às vezes a gente tenta lembrar dessas coisas boas,
E é tão difícil, às vezes, porque elas vão ficando longe. Mas é engraçado, irmãos, que coisas ruins que aconteceram há 30 anos atrás, a gente tem uma facilidade para desenterrar na memória da gente. Até a gente mesmo. Então você percebe que a gente precisa lidar com isso. E eu, estudando um pouco sobre isso, eu pude perceber uma coisa, né? Que a gente precisa. Por que Deus deixou que as memórias fossem assim? Mas elas também nos protegem. Porque às vezes desenterrando e às vezes voltando lá atrás em coisas que nos feriu tanto, nos protege de querer ser ferido de novo. Uma pessoa que ficou com trauma, por exemplo, dá um exemplo vivido, né, do dia a dia, uma pessoa que já foi assaltada, ela tem todo um cuidado que ela não tinha antes, sim ou não? Porque todas as vezes que volta aquela sensação de ela poder viver aquilo de novo, ela se protege. Então as memórias também nos protegem. Você pode dar um aleluia? Né? Seja o que aconteceu de ruim na sua vida, você para e fala, opa, eu estou, dá um sinal, porque a dor volta e você diz, eu não quero viver essa dor mais. Então Deus sabe o que faz, e a gente precisa aprender com isso, a lidar com isso. Então quando a gente fala da memória, a gente precisa trabalhar isso o tempo todo. Eu queria falar para você de algumas coisas que a gente não pode esquecer, que a gente precisa lembrar, a gente precisa trazer a memória. A gente precisa trazer a memória. O que Jeremias está dizendo é, eu quero trazer a memória o que pode me dar esperança. A gente precisa trazer a memória aquilo que Deus já fez. Diga comigo assim, o que Deus já fez. E quando eu estava preparando isso, já há mais semanas, essa palavra está no meu coração, nós estamos passando do meio do ano. A gente precisa trazer à memória o nosso projeto de vida. Quantas coisas Deus fez no seu projeto de vida, sim ou não? Quantas coisas Deus realizou? Quantas coisas você recebeu de Deus? Você colocou, você escreveu, e essas coisas aconteceram. E a gente precisa trazer à memória isso, e a gente percebe que quando Moisés, Deus fala para Moisés, para que Moisés escrevesse, e Moisés lesse tudo que Deus havia feito. Uma vez quando eu fui ler esse texto, eu fiquei assustado, porque Moisés colocou a congregação desde manhã até o pôr do sol, em pé, e só falando o que Deus havia feito. E quando ele pergunta para Deus assim, Deus, mas o povo vai cansar, Deus disse, não tem problema. Você precisa falar para eles, porque o ser humano tem uma facilidade, Moisés, de esquecer tudo que eu faço. Então eu preciso trazer a memória. Eu preciso ter um registro. Eu tenho um que é a palavra, aleluia. Você pode dar um aleluia, você está aqui comigo? Aleluia. Eu tenho um que é a palavra, mas nem sempre eu faço uso dela. O Salmo 78, verso do 1 ao 7, a palavra diz assim, escutai a minha lei, povo meu, inclina os ouvidos à palavra da minha boca. Olha o que Deus está dizendo. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas de antiguidade, os quais temos ouvidos e sabido os nossos pais nos têm contado. Você que é pai tem que contar para o seu filho as coisas boas que Deus faz na sua vida. Você pode dar um aleluia? Nós precisamos parar para dizer assim, hoje é o dia da memória. Memória de quê, pastor? Vamos trazer à memória o que Deus fez por nós. Se nós fôssemos trazer à memória o que Deus fez por nós aqui em 11 anos, irmãos, não teria culto para a gente contar. Pelas fotografias a gente consegue ver o que Deus fez por nós. Se você pudesse trazer à memória o quanto você cresceu, o quanto você amadureceu nesses anos, o quanto Deus trabalhou em você, é só voltar para trás e ver quem você é. Verdade. Você cresceu muito, aleluia? Você melhorou muito. Traz à memória quando você chegou aqui. Traz à memória as suas primeiras palavras, o seu primeiro evangelismo, o quanto Deus trabalhou em você, o quanto Deus cresceu em você. Você pode dar um aleluia? Ele diz assim no verso 4, não nos encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Verso 5, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos. Observa isso, 6, para que a geração vindoura soubesse os filhos que nascessem, se levantassem e contassem aos seus filhos. Uma vez que você conta ao seu filho, o seu filho contará ao filho dele. Você pode dar uma aleluia? Eu quero dizer que o nosso Deus é um Deus que faz coisas grandes. O nosso Deus é um Deus que trabalha por nós.
A Bíblia diz no verso 7, é por isso que a gente precisa abrir a boca para trazer à memória coisas boas. Trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Olha o verso 7, para que pusessem em Deus a sua esperança. E não esquecessem das obras, mas guardassem os seus mandamentos. Diga aleluia. Libere palavras à vida das pessoas que podem trazer esperança para elas. Olha, Deus é um Deus maravilhoso. Hebreus 13:8 diz que Deus é o Deus de ontem, o Deus de hoje e será de amanhã. Oh, meu irmão, o seu Deus é Deus que abre o mar vermelho. O seu Deus é Deus que faz água sair da rocha. Trazer à memória os feitos de Deus. A Bíblia diz no verso 11 que eles esqueceram das maravilhas que Deus havia feito. Esqueceram que Deus fez o povo passar a ter enxuto. Esqueceram que as águas se abriram em montão. Você vai perceber lá no verso 15, eles esqueceram que o Senhor fendeu as rochas no deserto. Olha, Deus deu-lhes a beber águas. Quando Moisés tocou naquela rocha, saiu água. Fez sair da rocha e fez escorrer águas como os rios. Um pouquinho acima diz que Deus os guiou numa nuvem de noite, a nuvem clareava, não é? O fogo de Deus ali escurecia para o Egito. Sabe o que Deus está dizendo aqui no verso 16? No verso 7 que a gente leu no 16, que eles esqueceram essas coisas. Por que, pastor, que eles esqueceram? Porque faltou trazer a memória. Você precisa trazer a memória. Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos trazer a memória só a pandemia. Vamos viver enclausurados em cima de um momento. Esquecer todo ontem que Deus fez. Você pode dar uma aleluia? Deus te trouxe aqui hoje para você lembrar. Diga lembrar. Diga se a minha memória hoje vai ser curada. Diga eu preciso ser curado. Terceira coisa que a gente precisa lembrar. A gente precisa lembrar das promessas que Deus fez a nós. Você pode dar uma aleluia? Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de uma numerosa nação. Gênesis 17, 4 e 5. A palavra Abraão, na verdade, Abrão, e não Abraão, quando Deus o chama, a palavra diz que Deus chamou Abrão. Abrão significa pai exaltado. Mas você percebe uma coisa, que Deus também é um Deus de memória. Você pode dar uma aleluia? E que Deus trabalha, a palavra dele sempre é para trazer à sua memória o que pode dar esperança. Pastor, mostra para mim, mostra. A palavra diz que nós não somos vencedores. A palavra diz que nós somos mais do que vencedores. A palavra diz assim: 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. O que é essa palavra que quer trazer para você? Jesus diz: não vos deixarei órfãos. É necessário que eu vá para que ele venha. Essa palavra traz esperança ou desesperança? Traz esperança. Olha o Evangelho: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! Essa palavra traz esperança. O Evangelho é boas novas, boas notícias. O Evangelho é: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados de coração. Isso traz esperança ou não traz? Sim ou não? Deus muda o nome de Abraão. Porque toda vez que alguém chamasse, ô Abraão, estava dizendo pai exaltado. E Deus disse que ele seria pai de uma numerosa nação. Para que Abraão pudesse trazer a memória, Deus muda o nome dele para Abraão. Diga aleluia. Você não entendeu nada. Deus mudou o nome de Abraão para Abraão. Porque todas as vezes que alguém gritasse assim: ô Abraão! O que ele estava recebendo a memória dele? O que ele estava recebendo a memória dele? Ô pai de multidões! Ele olhava, não tinha filho, Sara do mesmo jeito, mas aquilo trazia memória. Você pode dar uma aleluia? Deus fez isso porque Deus é um Deus que quer mudar a sua memória. Então não aceita ninguém trazer a sua memória que você é um derrotado. Receba a palavra de Deus essa manhã. Você é mais do que vencedor. A palavra mostra para Abraão, pai de multidões. Todas as vezes que alguém batia na porta de Abraão, e alguém dizia assim: o Abraão, não, deixa eu te falar, eu tive um encontro com Deus.
E desse tempo para cá, houve uma mudança na minha vida. Meu nome não é Abraão mais, meu nome é Abraão. Ah, desculpa, sou Abraão. Aí ele recebia a memória dele. Você fala, aleluia? Então você é mais do que vencedor. Aleluia. Eu vim aqui para ser profeta na sua vida, para dizer para você que você é um pai de multidões. Aleluia. Você é um pai de multidões. Diga glória a Deus. Romanos capítulo 4, verso 19 ao 21 fala dessa espera de Abraão. Que Abraão, mesmo a promessa sendo feita, passa-se 25 anos. Mas Deus muda o seu nome e a palavra diz que ele não enfraqueceu na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que aquele que havia feito a promessa era poderoso. Fala, aleluia. Não deixa nada aborrecer você, meu irmão. Tem gente que já levanta de manhã, já trazendo a memória coisa ruim. Já levanta, pior é ficar numa cama, no leito. É ou não é? Traga a memória o que pode dar esperança. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Eu sei que os 3 cultos, tem gente que não fica aqui, a gente fica aqui até 11h30. Mas os 3 cultos eu sei que é difícil, pior é ficar sem eles. Aleluia! Pior é ficar sem eles. Então a gente precisa trazer à memória o que pode nos dar esperança. A Bíblia diz que Abraão não duvidou da promessa, mas certificando-se não por incredulidade, mas fortificando-se na fé e dando glória a Deus, porque todas as vezes que Deus falava com ele, Deus o chamava de Abraão. Aleluia. Não tem nenhuma hora na Bíblia que Deus conversa com você que ele te chama de derrotado, de fracassado. Todas as vezes que Deus conversa com você, ele traz à sua memória coisas boas. Sabe o pensamento que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor? Pensamentos de paz, pensamentos de Deus. Deus só tem coisas boas para trazer a nossa memória. Você pode dar uma aleluia? Você pode dar glória a Deus? Em terceiro lugar, em quarto lugar, nós precisamos trazer a memória Romanos 8, verso 15 ao 17. Eu queria que você abrisse Romanos 8, verso 15 ao 17. Eu estou finalizando. Romanos 15, 8, verso 15 ao 17. A palavra diz assim: pois vós não recebeste um espírito que os escravize, para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. Diga Abba Pai. O próprio Espírito testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Verso 17. Se somos filhos, então somos também herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que com Ele também participemos da sua glória. Diga aleluia. Diga, eu preciso trazer a memória que eu sou filho de Deus. A Bíblia diz que nós somos filhos por adoção. A palavra Abba, porque está dizendo assim, nós clamamos Abba Pai. Deus é um Deus de relacionamento. Você precisa trazer à memória hoje que você é filha de Deus, que você é filho de Deus. A palavra Abba vem do aramaico, que significa papaizinho, papai ou papaizinho. Por que está escrito Abba? Porque Deus está dizendo para nós que Ele é um Deus de relacionamento. Deus não quer que você o chame apenas de pai, mas Ele te dá intimidade para dizer que você pode chamar de papai. Eu tentei chamar meu pai de papai, minha mãe, às vezes eu tinha raiva da minha mãe, nervoso com ela, porque que os outros primos meus chamavam os seus pais de papai, e ela deixou isso para fazer mais tarde. E aí a gente não aprendeu. Aí tentava, papai, mas era tão sem jeito. Aí um dia eu estava orando, meu irmão orando do meu lado, e aí ele estava, ô papaizinho, ô papai. O Espírito Santo falou no meu coração, você também pode. Você também pode. Você pode até aprender a chamar o teu pai terreno de papai, mas o teu pai do céu você pode. Comece a chamar Deus de papai hoje. Comece a chamar Deus na hora que você entrar na oração com fundo de água. Diga, ô papaizinho, ô papai. É gostoso quando eu vejo uma criança chamar o pai de papai, mãezinha, né? Papaizinho. É um Deus de intimidade.
intimidade. Chama isso a memória. Olha, eu sou tão íntimo de Deus que eu posso chamá-lo de papai. Você consegue entender isso? Você consegue? A gente precisa, sair dessa rigidez, dessa oração. Pai, a gente pode chamar Deus de papai. Você pode dar uma aleluia? Quando eu estava olhando a palavra adotado, para que uma pessoa seja adotada, ela precisa estar nessa condição de ser órfã. Então, quando diz que nós somos filhos para adoção, nosso pai, nós estávamos órfãos sem ter. Ele nos adotou. Você pode dar uma aleluia? E para que alguém adote, precisa que a pessoa que faz queira. Deus quis. Você pode dar uma aleluia? Ah, pastor, mostra para mim na Bíblia. Mostra. João 15,16. Não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Oh, aleluia, que palavra aí. João 10,28 diz assim: eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém os arrebatará da minha mão. Meu Pai me deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-la da minha mão. Olha que coisa linda. Uma vez que você se torna filho, filha para sempre. Você pode dar uma aleluia? Eu queria que você ficasse perto do seu lugar. Hoje eu quero que você venha obediente ao horário. Eu quero que você receba essa palavra de Deus na sua vida. Eu quero que você entenda que você é filho de Deus. Você pode dar uma aleluia? Diga comigo assim: eu sou filho de Deus. Diga: eu posso chamar Deus de pai. Diga: eu posso chamar Deus de papai. Diga: eu posso chamar Deus de papaizinho. Você pode dar uma aleluia? Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Se você veio a um culto hoje, é porque você precisa de uma palavra. Aleluia. Feche os seus olhos. Curva a sua cabeça. Porque Jeremias trouxe a sua memória. Não foi a sua bondade, não foi a sua misericórdia, e não foi a sua fidelidade. Porque ninguém, a Bíblia diz, quando Deus olha para a terra, ele não vê um justo sequer. Quando Ele olha para nós, Ele vê Jesus em nós. Feche os seus olhos. Ele vê Jesus em nós. Quem que Ele vê em nós? Jesus em nós. O que Ele está dizendo é justamente isso. Quando Jeremias, ele fala dessa, eu quero trazer a memória que pode me dar esperança, ele não traz a sua fidelidade, ele não traz a sua bondade, mas ele traz a bondade e a fidelidade de Deus. Fecha seus olhos, aqui é a tua alma. Hoje é manhã de graça, hoje é manhã de misericórdia. Uma das coisas que a pandemia tem me ensinado é que nós não vivemos de sermões, nós vivemos de palavra rema de Deus. O pastor Ricardo, que é meu Abraão, meu líder espiritual, disse uma coisa na live sexta-feira, a live com as gerações futuras, que mexeu com tudo que eu tenho de entendimento. Ele disse o seguinte: nunca houve tantas pregações, tantas lives, tantos vídeos de pregadores surgindo de tudo quanto é canto, sermões maravilhosos, mensagens bem feitas, decoradas, mas também não há salvação e não há batismo. Há pregações, você pode ouvir live de manhã, de tarde, de noite, mas não tem havido batismos e não tem havido salvação. Eu quero nesta manhã dizer a você, tá na memória o que pode dar esperança. Aleluia. Aleluia. Eu fiquei pensando nisso. Eu falei: Deus nos usa para salvar. A pandemia vem nos dizer que nada substitui a igreja. Nós somos a igreja que vem na igreja. Você pode adorá-lo, você pode exaltá-lo, você pode abrir sua boca nessa manhã e glorificar o nome dele, e exaltar o nome dele. Não há nada mais poderoso sobre a face da terra do que a igreja de Jesus, a igreja militante de Jesus. Alguém disse um dia desse assim:
Ah, nós não precisamos ir ao templo, oh, meu querido. Oh, meu Deus. Que dia que uma live vai substituir o poder da congregação, o poder de estarmos juntos, reunidos. A Bíblia diz que eles estavam juntos e reunidos no mesmo lugar, quando de repente um som, como de um vento impetuoso, encheu aquele lugar. É quando a igreja se reúne que Deus manifesta. Deus trouxe aqui hoje para trazer a sua memória o que pode dar esperança. Hebreus 10:25. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Aleluia. Esta palavra para nós hoje é de uma valia muito grande. Aleluia. Olhe nesse momento, fale com Deus. Exalte o nome dele. Agradeça a Deus por você estar aqui. Agradeça a Deus pela salvação em Jesus. Aleluia. Que o Senhor nos dê palavra de salvação. Estamos tão preocupados com a igreja, tão preocupados em trazer palavras que alimentem a nossa fé e nos sustentem, que estamos esquecendo da salvação, estamos esquecendo dos peregrinos. Mas que o Senhor venha nos despertar para uma palavra de salvação, de vida eterna. Senhor, nós oramos essa manhã. E eu te louvo, e eu te glorifico, e eu te exalto por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Muito obrigado, em nome de Jesus. Nós vamos consagrar nossos dias, as nossas ofertas a Deus. Mas eu quero louvar a Deus hoje aqui pelo trabalho que foi feito de missões ontem. Eu quero louvar a Deus pela vida do Ministério de Missões, pela vida da irmã Cleonice e do Rodney, pela iniciativa tão maravilhosa de estar ali no meio da rua, onde não tem nenhum holofote, onde não tem microfone, onde não se tem nenhum, nada, apenas para entregar uma carta. Estava escrito em Mateus 11:28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Foi feita uma carta e foi entregue a essas pessoas junto com as máscaras. Eu não sei quantas foram distribuídas. 300. Foi distribuída 300 máscaras. Seja uma máscara que boa, linda, macinha, maravilhosa, feita com todo carinho, com todo amor, dada gratuitamente. Isso mostra o coração que está preocupado realmente em salvar a alma. Amém? Nós já estamos salvos, você pode dar uma aleluia? Eu sei que a gente precisa da força de Deus, mas nós precisamos trazer a memória que pode nos dar esperança, e salvar as pessoas nos dá esperança. Você pode dar uma aleluia? Você que vai consagrar o seu dízimo, a sua oferta, pega nas suas mãos, sai do teu lugar, e eu quero... Fica de pé no seu lugar, a gente já vai orar e já terminar com a bênção de Deus. Eu quero te agradecer, você que entrou lá no canal, você que mandou no grupo, para participar. Eu preciso do seu nome todo e do seu telefone para você participar da live segunda-feira, dia 6, do pastor Mário Oliveira. Vida para o Brasil. Vai ser feita uma oração de cura. Eu vou entregar um óleo quarta-feira para todos nós. Vou entregar um olhinho com família, um olhinho azul, para que a gente, na hora da live, após a pregação, após a oração de cura do pastor Mário, a gente possa ungir cada membro da nossa casa. Deus vai fazer coisas extraordinárias. Você pode dar uma aleluia? A nossa região todinha, está toda o Brasil, o Estado, Minas Gerais, o alvo é chegarmos a 1 milhão de visualizações. Nós podemos, a igreja é grande para isso. Você pode dar uma aleluia? O pastor Mário está animado com isso. Então, segunda-feira, nós vamos parar todas as atividades das nossas igrejas e vamos todos juntos nessa live. Vai ser enviado um link para você. Clica lá, ouve, recebe a palavra do seu líder, do seu presidente. Então, que Deus vai te abençoar.